Vamos falar de política agora. O Vini acompanhou a entrevista. Foi uma entrevista meio fanfarrã, não foi, Vini? Do Moro? No Pânico? A entrevista? Um pouco mais informal, o ministro Sérgio Moro deu ontem uma entrevista no Pânico, em sua nova temporada, com cenário novo, visual novo aqui na programação da Jovem Pan. Vamos conferir a reportagem que o Vini separou pra gente aqui, alguns trechos desse bate-papo do ministro Sérgio Moro com o pessoal do Pânico. Vamos ver. Segurança Pública Sérgio Moro afirmou nesta segunda-feira, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, que não há motivo para ele sair do governo. Moro participou da estreia do novo estúdio do programa Pânico. O ministro foi questionado sobre a possibilidade de um desmembramento da pasta que comanda. Para ele, as próprias palavras do presidente Jair Bolsonaro dão o caso como encerrado. Não, mas eu nunca falei nada, né? Esse episódio, o próprio presidente falou na sexta-feira que está encerrado. Então, assim, não tem nenhum motivo para eu não ficar. Eu estou, acho que, fazendo um trabalho que eu me comprometi com o presidente, que é o trabalho lá, nós temos duros contra crime organizado, criminalidade violenta, corrupção. E os dados são positivos na segurança pública, né? Vai ser o segundo dia do FICO, né, no Brasil. A gente pode... Em defesa do trabalho que vem cumprindo à frente do Ministério, Moro ressaltou os números da queda de homicídio no país. Por exemplo, 22% a menos de assassinatos em 2019 é algo que nunca houve. Eu não gosto de falar essa expressão, porque é uma expressão que outras pessoas utilizaram no passado, mas nunca aconteceu antes no país. Temos processos melhores, investigações eficientes, recorde de apreensão de cocaína, destruição lá de plantações de maconha no Paraguai, em escala que não foi feita anteriormente. Sérgio Moro lembrou ainda as soluções apresentadas pelo governo para a crise de segurança no Ceará no início do ano passado e a transferência de líderes do PCC para presídios federais. O ministro também avaliou que muitas mudanças importantes foram aprovadas no pacote anticrime que entrou em vigor na última quinta-feira. Moro afirmou que o projeto apresenta mais avanços do que retrocessos, porém, ponderou a possibilidade da criação do juiz de garantias. O que eu fiquei mais contrariado foi a questão do juiz de garantias que eu já falei. E é muito simples, pessoal, esse é um avanço e tal. Tudo bem, você quer mudar o sistema, muda o sistema, mas tem que ser algo planejado, pensado. Você não pode colocar isso vai valer em 30 dias. Ou você tinha normas ali que não funcionam na prática. Para Moro, a decisão do ministro do Supremo, Luiz Fux, em suspender a criação do juiz de garantias por tempo indeterminado foi correta. O ministro reforçou que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e afastou a possibilidade de uma candidatura à presidência em 2022. Em 2022, o presidente já apontou no sentido de que ele pretende reeleição. Tá. É uma decisão dele, unicamente. Sim. E claro, eu sou ministro do governo, vou apoiar o presidente Jair Bolsonaro, né? Não cabe isso, né? Tem uma questão de lealdade, está lá. Já sobre a possibilidade de ser indicado a uma vaga no Supremo, Moro avaliou que pode ser uma perspectiva interessante na carreira. Eu acho que é uma perspectiva que pode ser interessante, natural na minha carreira, né? Eu venho da magistratura, seria algo interessante, mas a escolha, evidentemente, cabe ao presidente da República. Ele tem a possibilidade de me indicar, pode indicar outras pessoas. Durante a entrevista ao programa Pânico, um grupo de manifestantes se reuniu ao lado de fora dos estúdios da Jovem Pan. Eles carregavam bandeiras do Brasil e faixas de apoio a Sérgio Moro. Tá aí. Pois é. Mexeu com o Moro, mexeu comigo, né? Uma das falas aí colocadas nesses cartazes. O Emílio falou que tava fraco. Falou, o quórum tava baixo. Agora chama atenção porque essas faixas também fazem alusão a esse possível esvaziamento aí do Ministério do Moro. E ele deixa claro, né, Edgar, apesar de dizer que não há motivo para sair do governo e que o caso já está encerrado pelas próprias palavras do Bolsonaro na sexta-feira, mas nas entrelinhas ele deixa claro também que se isso acontecesse, não haveria mais espaço para ele, porque ele fala desses compromissos firmados. Sim. Combate ao crime organizado, aos crimes violentos e à corrupção. Se você tira a Secretaria de Segurança Pública dele, ele não teria como fazer esse trabalho. Esses pontos, Vini, inclusive geraram, eu estava em viagem, mas acabei vendo alguma coisa, a hashtag de Bolsonaro traidor, né? Sim. Que foi a questão do Quando fundão. começou a se especular. Alusão à divisão do Ministério do Ministério Moro. tirada de poder. Isso. Que depois foi reforçada tiro pela de canhão fala no pé, do Alberto Fraga, né? Agora, vem cá, eu vejo, agora só para passar a palavra para você, Adriles, eu vejo essa questão aqui envolvendo
envolvendo essa fala do Moro relacionada ao ministro, ao juiz de garantias, muito desse item colocado ali no pacote é em função do que foi levantado e informado pela Vaza Jato. Né? Dos apontamentos de extrapolamento ali da função dele de juiz, de trabalhar junto com a acusação. Dizem que foi, né? Então, mas muito disso, a questão do juiz de garantias, ele se coloca contra, me parece bem natural. Edgar Piccoli, a gente já falou sobre essa questão várias vezes aqui na sua ausência. Pois é, que ele se coloque com toda a razão. Agora, alegar que não tem estrutura, tudo, bom, então, se decide que a melhor situação é que tenha um juiz de garantias, que se dê condições, então, que ponha juiz, que aumente o número de juízes nas comarcas. Não. Vai atrás. Você quer isso nessa questão, né, Edgar? Vamos lá. O juiz de garantias é um jabuti, um bode esdrúxulo. Que a gente não está preparado. Não está preparado e nem precisa estar preparado, porque é um bode esdrúxulo colocado exatamente pelo Congresso para atrapalhar a gestão do Moro, para se vingar do Moro, feito pelo Marcelo Freixo. O juiz de garantias é uma desnecessidade. Como o Moro bem disse, não existe rodízio de juiz. O juiz que está instruindo o caso é muito mais apto, muito mais consciente, pela análise que eles fazem das provas, para julgar o próprio caso. A Itália, por exemplo, mas tem práticas que acontecem mas não tem em outros estrutura. lugares. Tem 40% das comarcas do Brasil, não abrigam 2 juízes, só tem um juiz só, entendeu? Você teria que fazer uma reestruturação do sistema judiciário para causar uma coisa. A gente já tem, Edgar, 4 instâncias de julgamento. O juiz de garantias iria dividir a primeira instância em 2, ou seja, ia acabar com a celeridade. Não tem nenhum tipo de grau positivo, a meu ver, na instrução desse juiz de garantias foi feita exatamente para prejudicar e para se vingar do Moro. Agora, prejudicar não prejudica nada, porque é uma coisa póstuma, ele não é juiz, mas agora, celeridade que não existe, né, Adriles? Bom pontuar. Sim, mas o juiz de garantias aumentaria a morosidade da justiça. Tanto que quando se discutiu a questão da prisão em segunda instância, muitos juristas, magistrados inclusive, apontavam que, não precisaria nada disso se a justiça fosse mais ágil, se fosse mais célere. E isso realmente poderia ter 4 instâncias, desde que todas trabalhassem com um ritmo mais ágil. Não poderia, porque 4 instâncias pressupõe você ter advogados para poder pagar as 4 instâncias. O pobre vai preso, Edgar, antes da primeira instância, vai preso com prisão preventiva, ou seja, as 4 instâncias são uma medida para proteger ricos, poderosos e corruptos. Agora, você dividir ainda mais a primeira instância em 2, vai ainda mais causar mais outra instância. São 5 instâncias. O Moro tem toda a razão de ficar indignado. Deveria ficar indignado, eu acho que ele é subliminarmente indignado com o presidente, que aprovou essa sanção. Muito em fato, para de alguma forma proteger o Flávio Bolsonaro. Realmente, de fato, eu acho que todas as indicações, porque não tem nenhuma justificativa plausível. É uma coisa que já foi derrubada pelo Luiz Fux. Foi ridiculamente colocada pelo Dias Toffoli para colocar 6 meses para reestruturar. Uma coisa absolutamente absurda, ou seja, 6 meses para reestruturar a justiça, para deixar a justiça ainda mais morosa e mais lenta. Vamos lá. Lembrando que isso já acontece, de certa forma, em São Paulo, em Belém, aqui em São Paulo. São exceções, Paulinha. Mas acontecem. E acontecem em Belém e em São Paulo. São situações que acontecem e continuarão acontecendo, inclusive. Independente do que foi aí verificado, aqui em São Paulo a gente tem o DIPO. Deixa eu ir para Brasília. Vamos conferir com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade, sobre essa questão da vaga no STF. Zé, o fato é que já desde o convite, o objetivo era esse. Sérgio Moro já estava de olho nessa vaga no Supremo Tribunal Federal e ele disse, reafirmando aqui ao programa Pânico, em sua reestreia, em novo cenário, né, que acha essa perspectiva muito interessante. Isso são as falas do Moro, Zé. O que tem nas entrelinhas aí do que diz o ministro? É uma questão de tempo mesmo para o Moro ocupar uma cadeira e vestir a toga lá na Suprema Corte? Bom dia, Zé. É isso, muito bom dia, Edgar. É isso aí, muito bom dia a todos. Edgar, o ministro Sérgio Moro é um juiz por natureza, a postura dele, a cultura dele, o trabalho dele é de um juiz, né? E é natural que ele aspire ser ali a cúpula máxima do judiciário, que é um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro deve indicar 2 integrantes para o Supremo Tribunal Federal. Uma vaga, agora para novembro, do ministro Celso de Mello, que completa 75 anos. É um ministro respeitável ali, indicado em 89 pelo ex-presidente José Sarney. A próxima vaga é do ministro Marco Aurélio, que já foi indicado
pelo ex-presidente Collor de Mello, né? Mas a vaga imediata é esta. O presidente Jair Bolsonaro inicialmente disse que gostaria de ter 11 Moros, né, no Supremo Tribunal Federal. Ele só terá um Moro se indicar agora em novembro Sérgio Moro. Acontece o seguinte, que durante esse processo aí, ele andou falando que gostaria de ter um ministro no Supremo terrivelmente evangélico, insistiu que há um espaço para um evangélico no Supremo Tribunal Federal, há evangélico no Supremo, mas não militante, né, como quer o presidente Jair Bolsonaro. Esse debate aí me remete àquela frase de que você nunca deve contratar alguém que não pode demitir. O presidente Jair Bolsonaro foi convencido já no voo para a Índia de que não poderia esvaziar o ministro Sérgio Moro, porque ele sairia do governo e levaria parte do apoio do presidente Jair Bolsonaro. E que esse holofote para o ministro Sérgio Moro é positivo para o governo, porque o governo não é o governo do ministro Sérgio Moro, é o governo do presidente Jair Bolsonaro, e que o holofote é positivo. Veja nas reações que são reações contra o esvaziamento, né? Hoje o ministro Sérgio Moro é mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. O Ministério da Justiça é importantíssimo, mas houve mudanças na sociedade, criação de outros ministérios. E o ministro da Justiça perdeu aquela importância que o Hermes tinha antigamente de falar com os deuses. O ministro da Justiça que falava com os deuses do Supremo Tribunal Federal, né? Então, essa função perdeu, não há mais necessidade disso. Então, se tirar a segurança pública, Sérgio Moro vai cuidar de estrangeiros, defesa do consumidor e índios. Quer dizer, não há como. E aí a única saída seria indicar Moro para o Supremo Tribunal Federal. E ele, nessa entrevista, demonstrou claramente que já entende ali dos princípios da política, que é a palavra lealdade. Ele falou essa palavra pelo menos em 3 oportunidades. Eu também acho estranho que um ministro, um secretário municipal ou estadual continue no cargo e se candidate contra o ex-chefe. É incoerente. Né? E o Sérgio Moro fala isso durante a entrevista. Portanto, eu acho verdadeira a frase de que seria uma perspectiva importante para o momento Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Mas nada impede que ele renuncie depois e se candidate, né? Ô Zé, depreende-se pela sua fala que o Sérgio Moro, e eu concordo com isso também, é uma espécie de sombra ao governo Bolsonaro, mas é uma sombra solar que alavanca não só a figura do Sérgio Moro, como a figura do Bolsonaro. Eu já disse aqui, o grande mérito do Bolsonaro, a espécie de ignorância humilde. Ele delega os poderes sem nenhum tipo de constrangimento ao ministro, com exceções em relação, por exemplo, como a gente falou, ao juiz de garantias, que o Moro discordou frontalmente. E se depreende da própria fala do Sérgio Moro na entrevista, quando ele fala que são boatos para prejudicar o governo, quando o Bolsonaro estaria querendo retirar poderes dele. Ou seja, depende da fala dele que ele acha que ele é um grande, ele sabe que ele é um grande incremento e uma grande virtude ao governo. Ou seja, o que ninguém perguntou, que eu acho estranho, por que a preferência do Jair Bolsonaro em colocar um outro ministro do STF, alguém terrivelmente evangélico, e não o Moro, porque aí tiraria o Moro exatamente desse olho, desse furacão político que o envolve, ainda que ele seja infenso a esse tipo de coisa. Por que o Bolsonaro não tem a preferência, ao que tudo parece indicar, pelo discurso dele, que ele quer colocar um evangélico antes, de não colocar o Sérgio Moro antes da outra pessoa? Posso responder? Brincadeira, vai em frente. Até eu poderia responder essa, viu, Adriles? Então, vamos lá. Vai lá, eu tenho minha resposta, eu quero saber a do Zé. Vai lá, Zé. Olha só, o PT caiu nessa armadilha. O ex-presidente Lula, quando via surgir alguma estrela no PT, cortava a cabeça, reduzia poderes, né? Sim. E o PT se viu nessa situação. E agora o presidente Jair Bolsonaro viu, eu não diria sombra, eu trocaria sombra por luz, solar, né? Eu falei. Sombra solar é uma luz. Então, assim, é isso. E virou mesmo vamos dizer, todas as pesquisas indicam que Sérgio Moro seria o único a enfrentar de igual para igual e podendo ganhar de Jair Bolsonaro. Então, ele ficou ali meio assustado, e não é só isso, é porque, embora você diga, e eu acho também que o presidente Bolsonaro delega, ele quer ficar no comando total, e ele vê ali no Ministério da Justiça uma situação que ele não pode mudar muito. Exato. Ele vem tentando mudar na Polícia Federal, não está conseguindo. Então isso incomoda um governante que se vê tolhido do seu próprio governo. Então não é só
a fama, não é só a possibilidade de disputa. Mas por que não indica o Moro para o STF, então, meu Deus? É porque aqui em Brasília a gente vê isso muito claramente. Existem alguns integrantes de poder aqui que são inferiores ao tamanho do cargo. Sim. E alguns são superiores. Se você colocar um Moro como secretário de algum ministério em terceiro escalão, ele vai brilhar porque ele é grande, ele é maior do que o cargo. Ele está ali no nível ou um pouco acima de ministro da Justiça. E essa popularidade dele o endossa, assim, para responder o Adriles, o STF, rapidamente, o tal ministro terrivelmente evangélico faz parte, obviamente, é tão claro isso, de uma atitude política que visa o presidente Jair Bolsonaro alimentar esse ativo político que fortalece o nome dele para as eleições em 2020. Sim, mas... Isso para mim parece muito óbvio. Agora, com relação à adjetivação terrivelmente evangélico e tal, nada mais é do que a demonstração de um ressentimento, porque a quem interessa se um ministro é evangélico, que faz parte do candomblé, ou é católico, ou enfim, ou é budista? Aqui, a nós interessa que ele exerça o papel dele da melhor forma possível. Minha questão é mais pragmática. Se o Bolsonaro tem, como o Zé disse, algum tipo de constrangimento e vê o Moro movendo a Polícia Federal de acordo com o que o Bolsonaro não queria, por que não tirar o Moro do Ministério da Segurança e da Justiça e indicar-o para o STF? Foi essa a minha pergunta. Ou seja, parece que o Bolsonaro é infeso. Ou seja, talvez o Bolsonaro tenha amadurecido o suficiente para perceber que o Moro é um ativo extraordinário dentro do governo dele, inclusive pelas ações efetivas e não que fora, tem derrubado a criminalidade. E não fora, é isso que eu tô querendo dizer. Essa é a minha pergunta. Vai lá, Zé, para fechar uma frase. Por que não indicar o Moro para o STF para tirar ele desse imbróglio? Enfim. Mas como bom mineiro, vou parafrasear aqui o Drummond. Existe uma pedra no caminho. A função do presidente é indicar, mas de aprovar é do Congresso Nacional, ou seja, do Senado. Você acha que o Congresso não? Você não quer aprovar. Tá certo, Zé. Obrigado pelas informações. Grande abraço. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Muito bem, bom dia.